Em 28 de junho de 1919, no Palácio de Versalhes, na França, um tratado foi assinado para dar fim a uma das guerras mais devastadoras que o mundo já conheceu, a Primeira Guerra Mundial. Esse tratado deveria garantir a paz, mas, em vez disso, foi o que plantou as sementes de um novo conflito ainda mais destrutivo. O Tratado de Versalhes não foi apenas um acordo de paz, mas um documento cheio de vingança e humilhação, cujas consequências afetariam o futuro da Europa e do mundo por décadas. Como um simples pedaço de papel pode mudar o curso da história, como ele foi a chave para a ascensão de Hitler e o início da Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos examinar como um tratado de paz se tornou o ponto de partida para o maior conflito da história moderna e como ele transformou a Alemanha e a Europa para sempre. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, durou de 1914 a 1918 e foi um conflito global que deixou uma marca profunda na Europa. O mundo estava devastado, milhões de mortos, cidades destruídas e economias arrasadas. A guerra chegou ao fim com o armistício de 11 de novembro de 1918, mas, apesar do fim das hostilidades, as tensões ainda estavam altas. A Europa precisava de um novo começo, mas o que se seguiu não foi uma reconstrução pacífica, mas um processo de vingança, disfarçado de paz. Ao longo da guerra, as potências vencedoras, especialmente a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, buscaram maneiras de garantir que algo tão catastrófico nunca mais acontecesse. Woodrow Wilson idealizou uma paz sem vencedores, onde nações poderiam resolver suas disputas sem recorrer à violência. Contudo, quando as negociações começaram, os interesses das potências vencedoras entraram em conflito, e o objetivo de garantir uma paz duradoura logo foi substituído pelo desejo de punição. A França, em particular, estava em busca de reparações severas para a Alemanha, que era vista como a principal responsável pelo conflito. A Alemanha, por sua vez, foi excluída das negociações, e o tratado foi redigido sem que os alemães tivessem voz nas decisões. Assim, um acordo que deveria trazer a paz acabou sendo um prato cheio para o ressentimento e a instabilidade. Quando o Tratado de Versalhes foi finalmente assinado, as condições para a Alemanha eram duras e humilhantes. O artigo 231, conhecido como a Cláusula de Culpa de Guerra, colocava toda a responsabilidade pela guerra exclusivamente sobre a Alemanha e seus aliados. Isso significava que a Alemanha tinha que admitir publicamente sua culpa pela guerra, algo que gerou um grande ressentimento no país. Não apenas as vítimas, mas também os soldados que combateram se sentiram ofendidos por essa imposição. Além disso, a Alemanha foi forçada a ceder territórios estratégicos. A região da Alsácia-Lorena foi devolvida à França. A cidade de Danzig foi tornada uma cidade livre e a Alemanha perdeu todas as suas colônias na África e no Pacífico. O exército alemão foi severamente restringido a 100 mil soldados e a Alemanha não podia manter forças aéreas ou tanques de guerra. A marinha também foi limitada a poucos navios, sem submarinos. Essas limitações não apenas enfraqueceram a Alemanha militarmente, mas também afetaram sua capacidade de se defender contra ameaças externas. Outro ponto crítico foram as reparações de guerra. A Alemanha foi obrigada a pagar uma quantia exorbitante de 132 bilhões de marcos, equivalente a centenas de bilhões de dólares nos dias de hoje. Esse valor estava além da capacidade econômica do país, e o pagamento das reparações se tornou uma enorme carga para a população alemã. A economia do país entrou em colapso, a inflação disparou, e os cidadãos se viram empobrecidos e desesperados. A humilhação imposta pelas potências vencedoras gerou um terreno fértil para ideologias radicais e
eventualmente, para a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista. O Tratado de Versalhes não só enfraqueceu a Alemanha politicamente, mas também a mergulhou em uma crise econômica sem precedentes. No início dos anos 1920, a Alemanha experimentou uma das piores hiperinflações da história. O governo, sem recursos para pagar as reparações de guerra, começou a imprimir dinheiro em grandes quantidades. Isso levou a uma perda de valor do marco alemão, que chegou a um ponto em que as pessoas precisavam de cestos de notas para comprar itens básicos como pão. Em 1923, a situação ficou ainda mais desesperadora. A França, insatisfeita com os pagamentos de reparações, ocupou a região industrial do Vale do Ruhr, o que agravou ainda mais a crise econômica. As fábricas foram paralisadas e a produção diminuiu drasticamente. Isso gerou um ressentimento profundo na população, que via a Alemanha sendo tratada como uma nação derrotada e humilhada, sem chance de recuperação. Foi nesse cenário de crise e desespero que Adolf Hitler começou a ganhar popularidade. O Partido Nazista, inicialmente uma organização pequena e marginal, começou a ganhar apoio devido à sua mensagem de recuperação nacional e vingança contra os aliados. Hitler e seus seguidores usaram o ressentimento popular contra o Tratado de Versalhes para justificar suas ideias de revanchismo e supremacia racial. A ideia de restaurar a Alemanha à sua antiga grandeza se tornou um grito de guerra para aqueles que sentiam que a nação estava sendo injustiçada. Com a Alemanha em ruínas, Hitler conseguiu conquistar a confiança de uma população cansada e desesperada. Ele prometeu destruir o Tratado de Versalhes, recuperar os territórios perdidos e restaurar o poder militar da Alemanha. Sua habilidade como orador e sua promessa de uma Alemanha forte e unificada atraíram uma crescente base de apoio, que se estendeu desde os militares até os trabalhadores e empresários. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Isso marcou o início de uma transformação radical no país. O Tratado de Versalhes, que tinha como objetivo impedir a ascensão de uma Alemanha agressiva, acabou tornando-se o estopim para o ressurgimento de um regime militarista e expansionista. Hitler rapidamente começou a violar as cláusulas do tratado, reconstituindo o exército alemão, ocupando a Renânia e estabelecendo uma política de rearmamento em massa. A política externa de Hitler foi, em grande parte, impulsionada pela necessidade de desfazer o Tratado de Versalhes e reivindicar os territórios perdidos. A anexação da Áustria em 1938 e a invasão da Tchecoslováquia, seguidas pela invasão da Polônia em 1939, foram as primeiras manifestações claras de que a Alemanha não estava mais disposta a se submeter aos termos do tratado. O Tratado de Versalhes não apenas enfraqueceu a Alemanha, mas também semeou as sementes de um novo conflito. As potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, ao tentar garantir a paz, criaram as condições para o que se tornaria a Segunda Guerra Mundial. A ascensão de Hitler e seu desrespeito pelas cláusulas do tratado foram os gatilhos que colocaram o mundo em rota de colisão. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O resto do mundo, em grande parte devido à incapacidade das potências europeias de impedir Hitler, entrou em guerra, e o que se seguiu foi o maior e mais destrutivo conflito da história, com milhões de mortos e cidades destruídas. O Tratado de Versalhes, com suas condições punitivas e humilhantes, não apenas falhou em garantir a paz, mas acabou criando um cenário de frustração, raiva e nacionalismo, que culminou em uma nova guerra mundial. As lições do Tratado de Versalhes continuam a ressoar até hoje. A paz verdadeira só pode ser construída com justiça, compreensão mútua e reconciliação, não com vingança
e humilhação. O Tratado de Versalhes foi uma tentativa de pôr fim à destruição, mas suas consequências foram ainda mais devastadoras. Ao impor condições extremas à Alemanha, ele semeou as sementes da Segunda Guerra Mundial e permitiu que figuras como Hitler se aproveitassem da fragilidade e da frustração da população. O que começou como uma tentativa de evitar futuros conflitos se transformou em um ciclo de violência e destruição que tomou o mundo por completo. A história nos ensina que, em tempos de crise, as decisões impensadas podem ter repercussões catastróficas no futuro. O Tratado de Versalhes é um lembrete de que a verdadeira paz só é alcançada por meio do entendimento, da justiça e da reconciliação, e não pela humilhação ou a busca por vingança.